Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Venho aqui hoje para a gente fazer uma questão bem interessante sobre cinemática angular com dinâmica do movimento curvilíneo. Vamos lá. Na aviação, quando o piloto executa uma curva, a força de sustentação, F, torna-se diferente da do peso do avião, P. A razão entre F e P é chamado fator de carga, N. Logo, N é F sobre P. Um avião executa um movimento circular uniforme, conforme a figura, em um plano horizontal com velocidade escalar de 40 metros por segundo e com fator de carga 5/3. Então está aqui, esse avião está executando, está vendo assim, executando uma curva. Ele não oscila na vertical, ele vem num plano horizontal executando a curva. Ok? Eu tentei gastar o máximo aqui no meu desenho, acho que deu para entender que é um avião, né? Então vamos lá. No local, sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule o raio R da circunferência descrita pelo avião ao longo dessa curva, ok? Essa questão é bem interessante, é uma situação um pouco diferenciada, né? Nós estamos acostumados a ver o movimento curvilíneo, né? Na dinâmica do movimento curvilíneo, a referência de, muitas vezes, em sessões como essa, dá o ângulo referência, dá o seno e o cosseno do ângulo, aqui ele deu um fator de carga, apenas esse, tá? Então vamos lá para outro quadro para a gente começar a entender como é que é isso. Eu vou dar duas soluções para esse contexto, tá? Uma mais clássica, mais tradicional, e uma outra pouco, não vou dizer que é melhor, não existe. A melhor maneira de fazer a questão é a que você faz, né? Conseguiu fazer? Tá ótimo. Mas seria uma solução mais eficaz, mais rápida, penso dessa forma, tá? Vamos lá então. Bem, então tá aqui. Eu fiz, primeira solução, fiz um DCL do avião, tá? Coloquei aqui a força F, que era colocada como força de sustentação, e a força P desse avião, tá? É o que está no próprio desenho. Aliás, o próprio desenho que ele coloca, a figura que ele coloca no enunciado, já demonstra ali um DCL daquele avião, daquele corpo em análise, que é o avião, tá? A força F e a força P, tá? E eu fiz a decomposição, né, vetorial dessa força F. Mas por que eu estou decompondo a força F? É simples. Eu sei que esse avião está executando uma curva cujo centro está por aqui, ó. Está por aqui. Então existe aqui uma aceleração centrípeta que aponta para o centro. Então se tem uma aceleração centrípeta na direção que liga o corpo analisado ao centro da circunferência, ou seja, essa direção aqui que eu chamei de direção de X, tá? Então um eixo está aqui, o outro é perpendicular. Então já consegui ter a referência qual vai ser a força que tem que sofrer uma decomposição vetorial, no caso a força F, tá? Então, a F projetada na vertical, que é a direção de... Por que eu posso falar vertical? Porque ele disse que o plano que ele executa aqui é um plano horizontal. Então, a direção de Y é vertical, de X é horizontal. Então, a força Fy tem que se igualar com a força peso. Mas por que isso? Porque ele não muda a altura dele em relação à vertical. Ou seja, ele vai o tempo todo fazendo um movimento, sim, mas num plano horizontal. Ele não muda a sua altura. Então, em relação à vertical, ele se encontra parado, ok? E aqui a força Fx, a projeção da força F na direção de X, vai ser a própria força resultante centrípeta, tá? Eu coloquei um ângulo aqui para a gente poder começar a pensar e analisar de forma mais clara e mais concreta, tá? Coloquei esse ângulo. Poderia ser o ângulo aqui? Sem problema, escolhi esse aqui, ok? Então vamos lá. Essa projeção Fy vai ser a projeção F seno. Aqui vai ser a F cosseno. Nós sabemos disso, né? Então vamos lá. Na direção vertical, posso falar que Fy igual a P. Fy é igual a P. F seno é igual a P. Então, F sobre P é 1 sobre seno. Por que eu forcei aparecer F sobre P? Porque eu sei que F sobre P, nessa questão, é o fator de carga, e nessa questão vale 5/3. Então, 5/3 é 1 sobre seno, logo seno é 3/5, seno 0,6. Tá? Vou adiante. Apliquei aqui a relação fundamental da trigonometria, que o cosseno do ângulo ao quadrado mais seno do ângulo ao quadrado dá 1. Cosseno de θ ao quadrado mais 0,6 ao quadrado igual a 1. 0,6 ao quadrado, 0,36. Passo para o outro lado, 1 menos 0,36, 0,64. Cosseno de θ é mais ou menos a raiz quadrada de 0,64. Essa raiz dá 0,8. Então esse cosseno pode assumir dois valores, mais ou menos 0,8. Só que esse ângulo aqui é um ângulo agudo. Então ele tem entre 0 e 90 graus. Ele pertence ao primeiro quadrante. Então ele tem cosseno positivo. Tá? Então o cosseno vai ser 0,8. Tá? Eu queria fazer algumas colocações, algumas ponderações
nessa início de solução, início de primeira solução. Há uma linha de você começar a pensar, né? Uma linha de raciocínio para você começar a pensar. Poxa, deu seno 0,6, cosseno é 0,8, né? Triângulo 3, 4, 5, triângulo pitagórico. Olha, até pode ser um triângulo pitagórico 3, 4, 5, mas pode ser o 30, 40, 50, né? Pode ser 1,5, 2, 2,5. Pode ser qualquer triângulo semelhante ao triângulo 3, 4, 5. Então, não é muito legal você simplificar a matemática da questão e você singularizar a um simples triângulo 3, 4, 5, né? Ou falar, bom, se o fator de carga é 5 para 3, a F vale 5, peso vale 3, pelo amor de Deus. Não tem sentido você fazer isso, tá? Vamos respeitar a matemática que envolve a modelagem, vamos respeitar direitinho, fazer tudo direitinho, tá? Então, recomendo fazer, já que está fazendo dessa forma, decompondo, faça dessa forma que é bem legal, tá bom? Bom, então, até aqui, tá tudo ok? Bem, antes de ir lá para outro quadro, quero chamar atenção para essa modelagem aqui, ó, que a gente fez na direção de Y, ao achar que a componente da força F na direção vertical, que chamamos de FY, é igual a P. Eu vou usar isso na próxima análise ali. Tá? E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção também. A gente viu que o cosseno é positivo porque esse ângulo é agudo, né? Só olhar para cá a gente vê que ele é agudo, tá? E está no primeiro quadrante. Então, se isso acontece, então o cosseno é positivo. Por favor, a volta não vale não, né? Qualquer arco côngruo nesse primeiro quadrante, né? Aí é um ângulo desse primeiro quadrante que pertence a esse primeiro quadrante, vai ter cosseno positivo. Então vale a ida, mas não necessariamente vale a volta, tá ok? Então vamos lá para o outro quadro para a gente poder finalizar essa questão. Vamos lá. Bem, então aqui, ó, na horizontal eu sei que a força Fx, a componente Fx, vai ser a resultante centrípeta. Então F cosseno θ é igual a mv2 sobre r. Por que eu estou botando mv2 sobre r? Ele falou para mim, ele formou para mim a velocidade linear que ele está executando a curva, não a angular. Se fosse angular, seria m ômega 2 r. Então, eu estou usando o dado que ele forneceu para mim. Então, vou usar a modelagem compatível com o dado que ele forneceu. mv2 sobre r. Vou reservar isso aqui. Vou fazer um sisteminha. Olha aqui, ó. Aquela equação que eu falei, que eu disse lá, que a força Fc é igual a peso é mg. E aqui, ó, F cosseno, mv2 sobre r. Vou dividir as duas expressões. Ao dividir, eu posso cancelar essa força aqui, tá? E eu posso cancelar essa massa aqui, tá? Ficando pra gente que seno por cosseno é tangente, então tangente de θ é RG por V2. Eu isolei o R. O R vai ser V2 sobre G vezes a tangente de θ. A gente sabe o seno, sabe o cosseno. O seno é 0,6. Cosseno é 0,8. A tangente, seno sobre cosseno, vai dar 3/4. Tá? 0,6 por 0,8. Então, jogando os valores. A velocidade, 40 metros por segundo. Tá? A gravidade local, 10. Uma conta bem simpática, bem fácil de fazer. E deu que o raio vale 120 metros. Até aí. Tá tudo bem? Bem, então vamos lá. Segunda solução, tá? Fazendo de novo o DSL do avião, eu tenho a força F, a força P, e aqui, ó, uma força resultante, né? Fiz a regra do paralelogramo, ok? F mais P está dando essa força aqui, que é a própria resultante centrípeta. Tudo bem? A gente sabe que tem uma aceleração centrípeta aqui, então tem uma resultante centrípeta aqui, tá? E o que eu fiz? Isso aqui é um paralelogramo. Então, esse vetor pode ser deslocado para cá e fechar um triângulo aqui, vetores equipolentes, matematicamente falando, ok? Então, vamos lá. Transportei esse vetor aqui para cá, fiz o triângulo de forças e, de fato, força P mais a força F está dando a força centrípeta, resultante centrípeta, tá? Mas na geometria aqui desse triângulo retângulo, porque a centrípeta está no plano horizontal, dito na questão, peso é vertical, então 90 graus aqui, tá? Então, força resultante centrípeta e peso são catetos desse triângulo retângulo. A hipotenusa é F. Então, pelo triângulo, o módulo de F ao quadrado é igual ao módulo da centrípeta, resultante centrípeta, ao quadrado, mais o módulo do peso também ao quadrado, tá? Eu tenho como dado da questão, é fornecido para mim, a relação F sobre P. Então, eu vou forçar a aparecer isso aqui. Como? O peso do corpo existe. Então, como ele é diferente de zero, eu posso dividir toda a expressão por P ao quadrado, tá? Ao fazer isso aqui, fico F sobre 2 por P ao quadrado, força resultante centrípeta ao quadrado por P ao quadrado, e P ao quadrado por ele mesmo, tá? E aí, vamos lá. F ao quadrado por P ao quadrado
é F por P, tudo ao quadrado. Da mesma forma, resultante centrípeta ao quadrado por P ao quadrado é resultante centrípeta sobre P ao quadrado. P sobre 2, P2 sobre P2 deu 1. Isso aqui eu tenho 5/3. É dado na questão. Resultante centrípeta em função dos dados da questão me leva a usar essa modelagem, mv2 sobre r, tá? Peso, mg. Eu já cancelo aqui a massa desse avião, tá? E aí ficou v ao quadrado sobre r sobre g, ficou v ao quadrado sobre rg, tá? Eu passei 1 para cá, troquei o lado aqui, ficou v ao quadrado sobre rg ao quadrado, igual a 5/3 ao quadrado, 25 nonos. 25 nonos menos 1, ok? 25 nonos menos 1 vai dar 16 nonos, que é bem simpático, né? Porque é um quadrado perfeito. E ficou o quê? V2 sobre RG vai ser mais ou menos aquela raiz de 16 nonos. Aí vem a observação. Essa expressão aqui é sempre positiva. V2 sobre R é maior que zero. V ao quadrado, R é positivo, G é positivo, enfim. É uma expressão positiva. Então eu vou usar apenas a raiz positiva. Então ficou mais ou menos a raiz de 16 nonos, que é 4/3. Então ficou V2 sobre RG igual a 4/3, tá? Isolei o R, ficou R igual a 3/4 de V2 sobre R, que é a mesma expressão que a gente achou no quadro anterior, né? Na primeira solução. Ficou exatamente isso aqui, ó, 3/4 de 40 ao quadrado sobre 10, que dá 120 metros, tá? Só lembrando, o que eu achei na expressão anterior, aqui foi exatamente a mesma coisa, ó. 3/4 de 40 ao quadrado por 10. Vamos ali ver? Olha aqui, ó. 3/4 de 40 ao quadrado sobre 10. Tá? Então, nesse contexto daqui, eu posso dizer com toda certeza que a análise dimensional está batendo certinho. Raio tem que dar em metros. Aqui está em metro por segundo que está ao quadrado. Então, metro quadrado por segundo quadrado. Aqui, metro por segundo ao quadrado. Tangente do ângulo é um número, não tem unidade. Se fizer essa relação aqui, vai dar alguma coisa com dimensão de metro. Está batendo certinho a dimensão. Tá? Então, vou voltar para outro quadro ali. Finalizando aqui, então a gente tem que o raio 120 metros. Essa solução aqui, eu penso que ela seja um pouquinho mais eficaz, né, mais rápida de fazer. Mas ambas são soluções belíssimas, tá? Com raciocínios analíticos bem interessantes, tá? Uma matemática bem legal, aqui uma análise mais vetorial, lá uma análise de decomposição de vetores também, mas usando uma trigonometria, fica uma solução belíssima. Essa aqui eu penso que seja mais rápida, então ela é mais eficaz. Seja lá qual for a sua predileção, com as duas, tá bom? Bem, hoje a gente fica por aqui. Um abraço, tudo de bom.